essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Olá, pessoal. Mais uma vez, bem-vindos ao nosso culto. Meu nome é Wagner e hoje inicio o culto com uma pergunta. Uma pergunta que pode trazer temor, mas também pode trazer amor e vida. O que significa temer a Deus? Como podemos crer que Deus nos ama e, ao mesmo tempo, devemos temê-lo? Para isso, leio as palavras em Provérbios, capítulo 14, versículos 26 e 27. No temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. O que significa isso? O livro de Provérbios tem inúmeras exortações a respeito de temer e amar a Deus, seguir sua palavra e cumprir seus mandamentos. Elas animam para que as pessoas conheçam o Senhor e vivam segundo a sua vontade, pois nisso está a segurança de uma vida sobre a mão de Deus. Temer ao Senhor significa que seus mandamentos conduzem por caminhos de paz e de graça. Não importa se nesses caminhos existam dores ou dificuldades. A presença do Senhor fará com que haja segurança em meio a essas dificuldades. As pessoas terão o apoio e o cuidado do Senhor ao andar na sua palavra. Por isso, que temer a Deus é o princípio da sabedoria e da vida. Repito, por isso que temer a Deus é o princípio da sabedoria de vida. Nos sentiremos acolhidos e aconchegados aos braços do Senhor, por onde formos, no que fizermos, segundo a sua vontade. Paulo, quando fala a Timóteo, em 2 Timóteo 1,12, ele diz: E por isto estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em que tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ou seja, a confiança de Paulo está no Senhor. Ele aprendeu a conhecer a Deus através de Cristo Jesus. E sabe que o cuidado do Senhor estará em sua vida, e Ele o conduzirá sempre e o levará para o novo tempo a ser criado. Deus vai guardar seu propósito de servir a Cristo e lhe dará tudo o que for necessário para que isso aconteça. Paulo anima a que Timóteo também confie no Senhor, pois sobre ele está a mão
e o cuidado de Jesus. Nós temos essa mesma promessa de viver em Cristo e de ter vida em abundância. O Senhor é conosco e nos conduz a cada passo quando buscamos seus caminhos e procuramos fazer sua vontade, que é amar a Deus e também ao próximo. Vamos insistir em fazer isto, em viver no temor ao Senhor. Ele tem vida, e vida em abundância. Oremos. Querido e amado Pai Celestial, obrigado porque nos confias teus cuidados através do teu Evangelho e dos teus mandamentos, pois assim temos sabedoria e vida em abundância. Enche nossos corações do teu Santo Espírito, dá-nos entendimento da tua palavra através da mensagem do pastor Deloir mais adiante. Faze-nos de nós um instrumento de tua paz. Por Cristo. Amém. azul.
Olá, gente querida, que Deus esteja nos abençoando nesse tempo de culto, nesse tempo onde nós queremos ouvir do Senhor, que o Senhor possa também estar falando aos nossos corações, nesse tempo difícil que o mundo está passando. E mais uma vez eu quero estar iniciando aqui, colocando diante do Senhor a minha vida, a tua vida, e pedindo que Deus esteja nos consolando, nos orientando a passar por essa tempestade, por esse momento de tanta dor, tanta tristeza que estamos vendo. Algumas pessoas estão vivendo esse tempo tão difícil. Hoje nosso último culto dessa série é Lição de Casa, e o nosso tema hoje é temor. Na linguagem portuguesa, geralmente é usada para definir um sentimento de medo, de situações desagradáveis, como o temor da violência, da miséria, da doença, da morte. E assim nós podemos ver que esse termo temor na nossa cultura, ele sempre é usado no sentido negativo, uma sensação de instabilidade, de ameaça, seja ela profissional, seja ela econômica, assim como também no nosso relacional. Quantas vezes é dito: olha, eu temo a reação daquela pessoa, quando ele ficar sabendo, eu temo como ele vai reagir. E assim nós podemos perceber que esse termo, temor, na nossa cultura, no nosso dia a dia, é sempre tão usado num sentido negativo. E com Deus? E com Deus? O historiador Leandro Carnal, ele vai dizer que, olhando para Abraão e Moisés, podemos dizer que temos dois deuses. O Deus de Abraão se relaciona com ele de forma informal, o visita, Abraão prepara uma refeição, um Deus que não explora o medo de Abraão. O Deus de Moisés é aquele que aparece na montanha, trovões, raios, que pune os filhos de Arão, os queimando vivo por oferecerem um sacrifício profano. O Deus de Moisés inspira muito medo. Olhando para Jesus, segundo Leandro Carnal, nós também podemos ver esses dois sentidos, como o Deus, o bom pastor que cuida de suas ovelhas, alguém simpático, mas também podemos ver o Deus juiz, o que vai julgar na sua segunda volta. Segundo ele, estes dois deuses estão presentes na vida do ser humano. Um tempo o Deus amoroso, bondoso, e em outro o juiz, o terrível que vai julgar. Mas segundo Leandro Carnal, isso não está só presente na religião cristã. Em todas as religiões, sempre vai ter esse conceito do Deus bom e do Deus juiz. Segundo ele ainda, o temor, medo de Deus, existe internamente no ser humano, o ser humano com o seu Deus, mas também externamente, na crença do outro. E para exemplificar isso, esses tempos atrás tinha alguém levado uma oferenda a seu Deus, e eu perguntei a uma pessoa, porque os carros já tinham passado em cima, já tinham espalhado, se ela teria coragem de juntar aquela oferenda, e ela disse: é melhor respeitar. E com isso ela estava dizendo: eu tenho medo, eu estou com medo
do Deus da outra religião. Segundo Karnal, ainda ele vai dizer que o medo enche muito mais as igrejas do que o amor. O medo do demônio fala mais alto do que a doçura da voz de Deus. Segundo ele, ainda a religião oferece um consolo. Em todas as circunstâncias, a religião ela traz uma resposta de esperança para todas as coisas, e aí ele usa Romanos, o capítulo 8, o versículo 31, onde Paulo está dizendo assim: que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele termina a sua fala dizendo que temer a Deus é libertador para a alma. Ainda um outro conceito de temer do Papa Francisco, onde Papa Francisco diz assim: o temor ao Senhor, o dom do Espírito Santo, não significa ter medo de Deus, pois sabemos que Deus é o nosso Pai, que sempre nos ama e nos perdoa. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz sobre temer a Deus? Nós, olhando para a Sagrada Escritura, o Wagner já trouxe antes alguns textos, e nós vamos encontrar vários textos que falam do temor a Deus. O que significa temer ao Senhor? Alguns vão dizer que é ter medo. É ter medo de Deus, apesar de que essa palavra, esse termo temer, tem esse peso de medo, mas temer a Deus, olhando para a Sagrada Escritura, não pode ter esse peso de termos medo de Deus, porque o medo faria fugirmos de Deus e não nos aproximarmos dEle. Olha lá nas cartas, ou na epístola de 1 João, capítulo 4, versículo 18, onde diz: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Ou seja, o temor a Deus, citado na Bíblia, não pode significar medo de Deus, de fugir de Deus, mas antes, o temer, ele nos aproxima de Deus, ele nos leva a buscar essa presença de Deus. Então podemos assim entender que o temer a Deus, ele tem esse peso de respeitá-lo. Esse temer a Deus, ele tem esse peso de reverenciar quem Deus é, aquilo que Deus tem feito na sua criação, pela sua criação. Temer a Deus é temer a sua santidade, a sua justiça, a sua beleza, a sua misericórdia, a sua benignidade, o seu grande amor. Ainda algumas passagens bíblicas, ela nos leva a perceber na prática esse temor a Deus. Olhe uma vez em 2 Coríntios, o capítulo 7, o versículo 1, onde está nos levando a esse sentido de temer a Deus, buscar a santidade. Paulo vai dizer assim: amados, visto que temos essa promessa, purifiquemo-nos em tudo, em tudo que contamina o corpo, o espírito, e aperfeiçoando a santidade no temor a Deus. Temer a Deus é ser fiel a Ele em qualquer situação, em qualquer circunstância, e buscar cultivar essa santidade no nosso coração. 2 Crônicas, o capítulo 19, o versículo 9, onde a palavra diz:
deles a seguinte ordem: vocês devem servir com fidelidade e com coração íntegro no temor ao Senhor. Servir com integridade no temor ao Senhor. E ainda Provérbios capítulo 1, versículo 7, vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, do conhecimento. Temer a Deus é nós experimentarmos viver uma vida que agrada a Deus. Assim podemos dizer e definir que o temor de Deus é oxigênio, é o fôlego para uma pessoa cristã, para uma pessoa viver o seu discipulado, viver como um discípulo do Senhor. Mas nós também podemos ver na Sagrada Escritura, e isso também é uma verdade, que aqueles que andam longe do Senhor, que não andam no caminho do Senhor e que praticam aquilo que é ao contrário da vontade de Deus, ou que andam em pecado e que não se arrependem, esses devem temer a Deus no sentido de ter medo, porque a palavra diz que um dia o Senhor vai voltar. E que todos nós vamos comparecer ao tribunal do Senhor e prestar conta da nossa vida. Por isso que quando olhamos para a Sagrada Escritura, o temer para os filhos de Deus é desfrutar da bondade do Senhor, reverenciar a esse Deus e se colocar à disposição desse Deus. Veja a igreja primitiva em Atos, o capítulo 9, o versículo 31, onde a palavra diz: a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e encorajava pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Essa igreja primitiva, ela passa por essa restauração no temor do Senhor, servindo a essa igreja. Eu penso comigo que nós também precisamos, quem sabe, aprender a desfrutar dessa restauração do temor no Senhor. Eu quero estar colocando rapidamente 3 dicas aqui sobre a restauração do temor no Senhor. Primeiro, nós precisamos reconhecer a importância do temor a Deus. O temer a Deus resume o sentido da nossa vida. É isso que Eclesiastes 12:13 vai dizer: agora que já se ouviu de tudo, aqui está a conclusão, diz ele: tema a Deus, guarde os seus mandamentos, pois isso é essencial para o ser humano. Entender a importância da restauração. Segundo, devemos buscar a restauração do temor do Senhor. Olha lá em Jeremias, o capítulo 32, os versículos 38 a 40. Jeremias 32, os versículos 38 a 40, onde o Senhor vai dizer, onde Deus está dizendo: eu os escolhi. Eles são o meu povo, eu serei o Deus deles, eu darei a eles um coração novo, que tenha uma conduta nova, para que temam durante toda a sua vida, para que o seu propósito, ou algumas traduções vão trazer, para o seu bem, e para o bem dos seus filhos, dos seus descendentes. Deus está dizendo: eu escolhi para que eles me temam, e eu vou estar abençoando a vida deles, dos seus filhos e dos seus descendentes. Farei com eles uma aliança permanente, jamais deixarei de fazer o bem a eles. Farei com que me
temam de coração. Que coisa linda, que coisa linda. Devemos buscar essa restauração no Senhor, tendo esse coração fiel, temente a Deus. E o terceiro, ele vai dizer, precisamos desfrutar do temor do Senhor, desfrutar dessa bênção. E olha só o que o salmista diz para nós, como nós podemos desfrutar dessa bênção, temendo a Deus. O Salmo 112, 1, vai dizer, aleluia, como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. A felicidade, ela tem essa conexão em temer a Deus. O Salmo 33, 12, como é feliz a nação que tem o Senhor como seu Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer, como é feliz. E o Wagner já também trouxe o Salmo 128, 1, como é feliz quem teme o Senhor, quem anda nos seus caminhos. O Salmo 128, o Salmo da família, o homem ou a pessoa que teme o Senhor, a sua casa desfrutará de bênção, de providência. O temor ao Senhor é a porta da felicidade, é onde eu e você podemos desfrutar da bênção de Deus. A nossa família pode desfrutar da bênção de Deus, assim como a nação que teme o Senhor pode desfrutar da bênção de Deus. Feito essa introdução, agora nós podemos chegar no texto que é base para a nossa série, para o nosso tema. Porque a nossa série, o texto base é de 1 Pedro capítulo 2, os versículos 11 até o capítulo 3, versículo 7, onde Pedro está escrevendo a sua carta para essa igreja, trazendo instruções para essa igreja. E eu quero ler alguns versículos desse texto. 1 Pedro, o capítulo 2, a começar a partir do versículo 9, ele diz: vocês, porém, são a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Pedro está dizendo, vocês foram escolhidos, o povo que teme a Deus é escolhido para servir. E no versículo 11 vai dizer, amados, insisto com vocês, para que vocês vivam no temor ao Senhor. O versículo 13. Façam isso em obediência ao Senhor. E o versículo 16, vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem, esse é o versículo que eu quero estar destacando, tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos e temam a Deus e honrem ao Rei. Olhando para esse versículo 17, nós podemos ter aqui 4 pontos que resumem os deveres de uma pessoa cristã, de uma pessoa temente a Deus. Primeiro, ele vai dizer, tratem a todos com o devido respeito. Para nós, talvez, isso nem faz tanto sentido. Mas pensa naquele contexto, naquela cultura onde Paulo está escrevendo. No Império Romano haviam mais de 70 milhões de escravos, e cada um deles era considerado não como uma pessoa, mas como uma coisa, como um objeto. E é para dentro dessa cultura que Paulo está dizendo, lembrem-se,
Lembrem-se que vocês foram os chamados, os escolhidos, os eleitos de Deus. E é para dentro dessa cultura, ele está dizendo para os cristãos: vocês precisam viver de uma forma diferente. Lembrem-se, deem a dignidade a cada um, porque cada um de vocês foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Independente, sendo livre, sendo escravo, não são objetos, são pessoas. Assim nós também podemos pensar para os dias de hoje, nesse tempo de pandemia, vivendo na nossa casa. Nós precisamos estar atentos a isso. Porque na nossa cultura não temos, ou não deveria ter, mas muitas vezes nós usamos o outro como um objeto. Quando consideramos que alguém existe simplesmente e unicamente para servir a nossa comodidade, nós estamos considerando essa pessoa como um objeto. Pensando para dentro da nossa casa, lembrando que o nosso tema, lições de casa, precisamos estar atentos. Podemos chegar a considerar os da nossa casa, os mais próximos, os mais queridos, como se existissem ali unicamente para nos servir, para nos tornar a vida cômoda. E o segundo ponto, ele vai dizer no versículo 17, ele vai dizer, deem o devido respeito, ou amem o seu irmão, amem o seu próximo. Demonstra essa atmosfera de toda a igreja, onde o elo precisa ser o amor. Uma das definições mais autênticas da igreja é que essa é uma extensão da nossa família de fé. A igreja é a grande família de Deus, e o vínculo perfeito precisa ser o amor. Assim o salmista já dizia, Salmo 133, versículo 1, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E o terceiro ponto diz: temam a Deus. O temor, nós já falamos vários, eu vou resumir aqui, mas o temor a Deus, ele está dizendo, precisa nos dar sentido à vida. E se o temor a Deus nos dá sentido à vida, precisa ser também o que nos projeta a viver, a conviver com o outro. E o quarto ponto, ele diz: honre o rei. Esse talvez é o mais difícil. Honrar ao rei, honrar as autoridades. Não é sempre tão fácil assim. Eu tomei como propósito de estar sempre orando pelas nossas autoridades. Isso já faz alguns anos. Independente quem é o presidente, assim foi quando Lula era presidente, assim foi quando Dilma era, assim foi quando Temer era, assim está sendo com o Bolsonaro. Porque pensa aqui comigo, se foi Pedro que escreveu essa carta, e eu creio que foi Pedro que escreveu essa carta, o rei aqui em questão era Nero. E quem conhece um pouco da história podia dizer, esse era o demônio em vida. Mas Pedro está dizendo, honre ao rei. Que eu e você também possamos aprender a honrar as nossas autoridades, ainda que nem sempre nós concordamos com elas. E para concluir, Salmo 25:12 diz, aquele que teme ao Senhor, são instruídos por Ele a tomar as decisões certas na vida. Eu creio que nesse tempo muitas pessoas precisam tomar decisões e não é fácil
é tomarmos decisões acertadas. Há muitas encruzilhadas, há muitas bifurcações nessa trajetória da vida. Quais decisões você precisa tomar? O salmista está nos convidando, dizendo que o Senhor vai instruir aquele que o tema. Você precisa estar tomando decisões na sua vida profissional, na sua vida emocional, na sua vida de fé. Você precisa tomar decisões na sua família. Você precisa tomar decisões na sua empresa. Quais são as decisões que você precisa estar tomando? Lembre-se que o Salmo 25:12 diz: aquele que teme ao Senhor, são instruídos por Ele a tomar a decisão certas da vida. O Senhor quer estar te instruindo a tomar a decisão certa. E para isso Ele te convida: tema o Senhor. Deus quer estar te instruindo. Eu quero estar encerrando com um pequeno texto do Hernandes Dias Lopes, que diz assim: o temor do Senhor é um freio contra o mal, é o princípio da sabedoria. Nada pode deter o homem de praticar o mal, senão o temor do Senhor. O temor do Senhor nos livra de lugares perigosos, atitudes suspeitas e pessoas sedutoras. O temor do Senhor prolonga os dias da vida. Quando andamos por esse caminho, desfrutamos de abençoada longevidade. Que Deus assim te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Senhor dos exércitos.
Aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Salmo, capítulo 112, versículo 1. A bem-aventurança e felicidade na obediência aos mandamentos de Deus. O salmista sabe que Deus não quer simplesmente ser obedecido porque determinou os mandamentos, como se fosse um insensível que se ira com a desobediência. Não. Muito pelo contrário, o Senhor Deus Todo-Poderoso se preocupou com a simples convivência entre as pessoas e procurou orientar, através destes mandamentos, dentro de cada contexto e para dentro do tempo apropriado. É feliz quem segue os mandamentos, pois está orientado a viver de melhor maneira possível para si mesmo e para a convivência com as pessoas que nos cercam. O Senhor quer nos livrar das injustiças, dos enganos, quer combater o egoísmo, a ganância e o desejo de garantir a si mesmo, em detrimento do nosso semelhante. Quando Ele diz para buscá-lo em oração, não é porque queira ser o centro das atenções, não. Ele sabe que Ele é o único que existe e pode responder aos nossos anseios, angústias e alegrias. Portanto, meus irmãos, feliz é aquele que teme o Senhor e compreende que os seus mandamentos são luz e vida. Felizes nós que sabemos e cremos que Jesus Cristo é o Senhor e nosso Salvador. Como diz o Salmo 106:1, Aleluia! Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Vamos orar? Grande és, Senhor, e muito digno de seres louvado. Render-te-ei graças de todo o coração, louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade. És todo-poderoso Deus dos céus e da terra, e em ti vivemos, nos movemos e existimos. É maravilhoso, Senhor, neste dia, pôr as mãos em oração para agradecer-te os inúmeros benefícios que por tua grande bondade nos concedeste, apesar da nossa indignidade. Te agradecemos pela palavra que nos deste, pela salvação que nos adquiriste e pelo privilégio que temos de sermos teus filhos. Te rendermos graças pelas incontáveis bênçãos que nos concedeste por tua grande misericórdia, pela palavra da tua igreja neste mundo. Regozijamo-nos pelo privilégio que nos concedeste, permitindo que tua palavra fosse livremente pregada para o nosso conforto e admoestação, de modo que nosso coração pudesse em todas as horas buscar refúgio nas tuas palavras e promessas da salvação. Reacende em nós a chama da esperança, apesar do mundo conturbado que nos cerca no dia de hoje. Que possamos ver as pessoas, teus filhos, sem pavor, sem medo do amanhã. Tece sobre nós, ó Deus, com tua poderosa mão, o manto da paz, não apenas a paz do mundo, mas principalmente a paz do coração, pela fé no Salvador Jesus. Te agradecemos pelo lar que temos, pelo trabalho que nos confiaste, pela família que possuímos, pelo corpo que nos deste, pelo chão que pisamos, pelo ar que respiramos, pelos céus que nos cobre, pelo sol que a cada manhã reabre em pétalas de luz. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. É maravilhoso, sobretudo, como cristãos, sabermos que a vida não se limita ao material. Agradecemos a proteção que sempre nos dispensaste com as tuas poderosas mãos, mãos que constroem os dias de nossa existência, enchendo-nos de alegria e esperança. Te agradecemos pelo ouvir da tua palavra, do Evangelho, que dá razão ao nosso viver. Queremos nesse dia exclamar como Zacarias: quão grande é a tua bondade! Dá-nos sempre corações agradecidos, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Manifesta-nos eternamente em graça divina. Grava em nosso coração a lembrança de tua incansável fidelidade. Abre, Senhor, os nossos lábios, para que a nossa boca manifeste o teu louvor. Tudo mais que temos em pedir e agradecer, façamos orando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Graças, Senhor, pela graça da fé, com que nos reconcilias com a tua justiça. Graça pela graça de recebermos a tua palavra. Graça pela graça do perdão. Graças pela graça da paz em nosso coração. Graças pela graça da esperança. Graça pela graça de agradecer. Que a paz e graça do Senhor Jesus esteja sobre nós. Que Deus nos abençoe e nos guarde e faça resplandecer sobre nós a sua luz. Amém.